É curioso pensar que, em um grande evento de tecnologia e inovação, como é o Web Summit Rio, uma das coisas mais valiosas entre tantos conteúdos compartilhados é a possibilidade de criar e estabelecer contatos com as pessoas. Afinal, num evento de 3 dias que recebeu mais de 34 mil participantes e 600 palestras, é fácil constatar que estamos falando sobre o encontro de pessoas, de milhares de pessoas, de vários países, com muitos interesses em comum e ávidos para falar, ouvir, conhecer, descobrir, se conectar e aprender. Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação: Paulo Cunha. O Web Summit Rio não acabou. O evento contou com 600 palestras em diversos palcos, 7 ao todo, com temáticas que iam desde inteligência artificial, sustentabilidade, negócios do esporte, criação de conteúdo e finanças, até mesas redondas com investidores, debates sobre impacto social, diversidades, entre outros temas. Mesmo com tantos assuntos abordados durante o evento, sem dúvida, o tema inteligência artificial, suas aplicações, possibilidades e questões éticas foi o tema central de grande parte das palestras, debates e apresentações. Com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo durante o evento, era impossível conseguir assistir todas as palestras do meu interesse, pois elas aconteciam simultaneamente. Enquanto no palco principal um importante executivo da área de tecnologia fazia a sua apresentação, em algum dos palcos nos pavilhões de exposições, por exemplo, um produtor de conteúdo famoso estava falando da sua trajetória. Sem dúvida, um evento como o Web Summit Rio é uma ótima oportunidade de ouvir grandes nomes da tecnologia, executivos, artistas, investidores, esportistas, influenciadores, empresários, empreendedores e poder refletir sobre a construção do futuro com tanta tecnologia disponível de forma como nunca antes possível. E para completar este episódio especial do Web Summit Rio 2024, eu separei alguns trechos de ótimas palestras que eu pude acompanhar presencialmente e também após o evento, pelo aplicativo, e que gostaria de compartilhar com você. São pensamentos, ideias, experiências e reflexões de palestrantes incríveis que participaram do Web Summit Rio em 2024. O crédito das imagens dos vídeos são do Web Summit e está autorizado para publicação aqui no podcast Outra Visão. Algumas palestras são em inglês, mas com a ajuda de uma inteligência artificial, traduzi e legendei para o português. Então, convido você a assistir alguns trechos das apresentações de palestrantes que falaram sobre os temas inteligência artificial, por exemplo, com o presidente da IBM do Brasil, presidente do Google Brasil, com a jornalista Renata Lopretti, sobre marketing, com a CEO da W McCann, sobre publicidade, investimentos, transporte, com o CEO da Embraer X, diversidade com a Maria Luísa Trajano, criação e produção de conteúdo com os influencers Condizila, com a Mari Maria e com a Bianca Andrade, relações com as marcas e negócios do esporte, por exemplo, com o campeão mundial Gilberto Silva. São insights incríveis que separei cuidadosamente para compartilhar com você, que prestigia o podcast Outra Visão. Vamos assistir? E quando a gente fala de IA, eu acho que a gente tem um caminho
que a IA não é um tema novo. A gente traz IA aqui para o Brasil desde 2015, então já é um tema que a gente fala já há pelo menos quase uma década. Agora, na hora que chega a IA generativa, que pegou o mundo de assalto há 1 ano e meio atrás, todo mundo queria saber o que era. É mágico, transforma tudo, fala de um jeito que a gente se reconhece, escreve de um jeito humanizado e abre um leque de oportunidades literalmente infinito. Aí vem o primeiro ponto. Na hora que você começa a estudar, vem algumas situações primeiras. Não resolve todos os problemas. Então a IA é um tipo de tecnologia que simplesmente disrupta tudo. Não é sobre fazer melhor, mais barato e mais rápido, mas sobre poder fazer coisas que eram impensáveis antigamente. Primeiro ponto que quando você ganha escala dentro das empresas, que também é muito diferente, é a consciência de um letramento executivo que é necessário dentro das empresas para que projetos de maior impacto e maior amplitude dentro das empresas possam acontecer. Sempre essas coisas relacionadas à tecnologia exponencial era relacionada a um grupo de inovação ou tecnologia. Essa aqui talvez seja uma das primeiras tecnologias que não é sobre TI, não é sobre inovação. É sobre como a sua empresa pode fazer tudo diferente, pensando IA como centro. Então, primeiro ponto, os executivos têm que estar abertos a aprender para conseguir perceber as janelas de oportunidade que eles têm na frente. E essa não é uma discussão simples. Que entra a humildade de saber que não sabe, entra formas adequadas de perceber o que está acontecendo ao redor do mundo, fazer uma curadoria adequada de casos de uso e poder fazer uma escala diferente. E agora a gente entra por um nível de maturidade onde é necessário ter um processo de governança dentro das empresas. Porque a IA não conhece o LGPD. Ela não conhece privacidade de dados, a não ser que você tenha uma plataforma de governança que entregue à IA o dado que ela pode trabalhar. Que ela garanta a privacidade do indivíduo. Que você consiga explicar por que uma resposta foi dada. Que você consiga identificar algum viés e consiga corrigi-lo antes que isso vire um problema para a tua marca. Então eu vejo hoje um nível de maturidade das empresas que estavam correndo para fazer algo. Nós fizemos um estudo que mostra que 75% dos executivos, num estudo de mais de 2.000, mostram que estão sendo pressionados a fazer um projeto de IA. Mas 53% deles não sabem o que fazer. É um problema. Então, na hora que você bota uma governança adequada, que você tem explicabilidade, transparência e um uso ético de IA, esse é o novo momento que as empresas estão se atentando para ganhar a escala que precisam. Muito Com interessante. certeza. Eu acho que qualquer tecnologia, ela tem um potencial de somar muito e, se mal usada, trazer algum problema. E a inteligência artificial não é diferente. Então, eu acho que um dos primeiros pontos que a gente vê como melhor prática, desde que todas as grandes empresas têm seu grupo de risco, seu grupo de gestão corporativa, a criação de um escritório de inteligência artificial é uma tendência dentro das empresas. Porque no final você tem tantos itens a serem discutidos, que é uma questão de uso de dado, é o uso da imagem, é a forma de atendimento, é o retrabalho, a requalificação da força de trabalho como um todo, que isso tem que ser discutido no nível de board. Não é no nível de tecnologia, não é no nível de um departamento. E a questão ética é uma questão que, dentro do uso de inteligência artificial, é uma das tecnologias que ela tem uma capacidade de fazer literalmente um salto de vários gaps que existem. Então, o que você demora muito tempo para você se tornar um bom programador, com o uso de inteligência artificial você consegue programar muito mais rápido. Na hora que você está olhando cibersegurança, você consegue usar IA para fazer isso muito mais rápido. Na hora que você está... E tudo atrás de IA são dados. E talvez aqui seja o maior gap dentro das empresas como um todo, é como a sua arquitetura e governança de dados está preparada para esse salto de IA. E aí, se uma base de dados que não é para ser acessada por qualquer pessoa ou por qualquer aplicação, se ela não estiver segura, se ela não estiver com os seus direitos de acesso adequados, pode ser que um bot entre, indexe aquela informação e leve para o outro lado. Mas a discussão de uso de forma que traga equidade, de forma que a gente trabalhe e requalifique a mão de obra como um todo, de forma que a gente tenha uma governança de dados bem montada. Mas, na minha opinião, o engajamento executivo nessa revolução de negócios que está acontecendo agora, como a gente está falando, ela é fundamental. Porque são novos processos corporativos, são novos agentes dentro das empresas e tudo isso tem que vir do topo.
O board da empresa tem que conhecer o potencial de negócios e de riscos para poder aprovar ou não um projeto. Claro. Mas a gente brinca muito que assim, a IA é um motor com outro nível de eficácia e de potência, e que a governança é o freio. E quando você acelera muito na reta, você tem que ter um bom freio na curva para você fazer uma volta rápida, Claro. que é agregar valor para a empresa, agregar valor para os acionistas e para a sociedade. One thing that comes to mind that we talk a lot about images, but when you talk to specialists, I realize that their biggest concern right now in this year elections is audio. Because although the technology is developing fast, it's still quite simple to figure out when you are in front of AI-generated image or the real thing. Mm-hmm. But with audio, for obvious reasons, it's much, much easier. Now you can make perfect fake audio with working on 1 or 2 minutes of the real person's voice. And according to a study from the University of Berkeley, I was reading about days ago, you can make perfect fake audio for less than $5 in less than 5 minutes. And I think a lot about it. And I think about a lot about it in Brazil, because Brazil is the leading country in exchanging audio messages in WhatsApp. Yeah. So I think it's something that we will have to watch closely. Yeah, Fala pra gente sobre a relevância do Brasil como parte da estratégia global do Google. Bom, Angélica, primeiro, boa tarde a todo o auditório brasileiro presente aqui. É um prazer estar aqui no Rio de Janeiro falando com tanta gente que está trabalhando para ter um maior acesso e ajudar o Brasil a ficar mais digital. A história de amor do Google com o Brasil é uma história de 18 anos. O Google no Brasil, ele chegou através de Belo Horizonte. Nós temos o único escritório de engenharia da América Latina em Belo Horizonte. Também temos um escritório em São Paulo bastante grande. E esse relacionamento Brasil-Google, ele tem a ver com a utilização das plataformas do Google no Brasil, que é um dos 5 maiores mercados do mundo e várias dessas plataformas em termos de uso. Então, o brasileiro tem uma relação muito legal com o Google, seja o buscador, seja o YouTube, seja Mapa, seja Gmail. E, ao ter essa utilização, nós conseguimos ajudar negócios a se conectarem com esses usuários que estão em busca de alguma coisa. Além de tudo, o brasileiro ele é divertido, gregário, social, e nós fazemos com isso criar um ecossistema onde você tem mais de 140 mil famílias que vivem do YouTube e também tem vários desenvolvedores. Juntando isso tudo e entendendo que o nosso país tem muitos problemas a serem resolvidos, nós conseguimos mostrar dentro do Google que o Brasil é um país que merece um status diferenciado. Então, o Brasil é um dos países foco dentro do Google, e a gente chama esses países de Country of Focus, o que está fazendo com que a gente consiga trazer para São Paulo agora um segundo centro de engenharia, que vai ter 400 posições em São Paulo e inaugura no começo de 2016, para que a gente possa, através do Brasil, no Brasil, resolver problemas, não apenas do Brasil, mas desse tipo de país. Olha, a inteligência artificial, eu acho que vale a pena colocar, muita gente está falando de AI, mas eu acho que vale a pena explicar um pouco como a gente entende inteligência artificial dentro do Google. Inteligência artificial já é usado nas nossas plataformas desde 2016. O Google já usa a inteligência artificial desde 2016 através de alguns produtos. Quando a gente fazia piada que as pessoas não sabiam buscar o que era Black Friday. Aí o Google fala assim, você quis dizer isso quando você não escreve exatamente a palavra certa. Aquilo é a inteligência artificial. Quando você consegue ter uma imagem de um mapa em tempo real, sabendo como sair daqui do Rio Centro e ir até a Tijuca, isso é inteligência artificial. Imagem em tempo real, entendimento de tráfego.
várias outras soluções foram acontecendo. Mas o que mudou realmente foi que há um pouco mais de 1 ano e meio apareceu a inteligência artificial generativa. E essa inteligência artificial generativa fez com que todo aquele conhecimento e toda aquela tecnologia que era utilizada para as plataformas de empresas como o Google, ela passasse a estar disponibilizada na mão de cada um de nós. Com isso, a gente começa a entender que dá para resolver uma quantidade enorme de problemas, áreas de oportunidade como educação, como saúde, como o próprio processo de você criar produtos, fazer startups que funcionem melhor. As startups já nascem na nuvem, utilizando de ferramentas de inteligência artificial para poderem resolver problemas. E isso dentro de uma ótica, Angélica, importante, que é profissionais de marketing e de negócios cada vez mais entendendo o valor de uma cultura de dados. Porque a inteligência artificial, ela funciona como? Com uma massa de dados muito grande, modelos de processamento que servem para você analisar aqueles dados que funcionam com processamento da maneira como você trabalha isso. E, naturalmente, para isso você precisa ter poder computacional. Então, são áreas diferentes de oportunidade. Para poder computacional, nós observamos aqui no Brasil a construção de vários data centers e uma corrida à busca por processadores e chips e todas as TPUs e CPUs que estão chegando ao mercado. Então, no fundo, você acaba criando um ambiente de negócios mais forte, onde as empresas brasileiras elas vão usar, tanto empresas quanto pessoas, elas vão usar a inteligência artificial para 3 coisas. Primeiro, se for um negócio para tentar buscar aumentar a receita. Segundo, também pode ser visto para gerar eficiência. Nós todos, empresas e cidadãos, ficamos mais eficientes quando nós temos a inteligência artificial funcionando como um assistente. Ela não é para substituir o nosso trabalho. O trabalho intelectual continua sendo feito. E a terceira forma é para criar novas formas de resolver problemas, soluções inovadoras em educação, em saúde, em problemas corriqueiros do dia a dia, que podem ser resolvidos com a inteligência artificial. Eu posso... Okay, so I'm Renata Bocchio. Hi, guys. How are you? Hope you have a wonderful morning. I'm the CEO of Deborah McCann. I take care of 600 people in the advertising agency. It's one of the biggest in Brazil, so my life is pretty busy. And hey, everybody, I'm Jeff. I'm the Global Chief Experience Officer at VML. And so I look after the way data, technology, innovation all come together to build experiences for brands and for customers. So I'm excited about our conversation. Wow, that's a lot. All right, guys. So we all know AI is the hot button topic. Can you kind of share your thoughts on how you feel AI is going to help with efficiency, create new roles, and just for all of us wanting to educate ourselves more about it as it evolves? Yeah, I mean, I think AI is on everybody's mind at the moment. I think our clients, some of the biggest companies in the world are all trying to figure out what does AI mean to a marketer? And right now, thanks to Sam Altman, everybody's worried it's about taking jobs away. When I think of AI, and I think about, the people I work around, they're the first to complain how long their days get by typing too many emails. I had to, pump out a bunch of banner ads. They do a lot of tasks that get in the way of why they came to the industry, which is to be creative and to think about innovation. And so right now, a lot of the conversation is how to be more efficient so that we can be more creative. And I think a lot of the conversation is beginning to shift towards not just less jobs, but more abundance. So we're looking at how AI can drive a better day inside our workforce, a better marketing outcome for our clients. So I think it's exciting. I don't think it's terrifying at all. Yeah, I think AI is going to unlock a lot of new roles and new things for us to do. I think, of course, efficiency is a thing, but I don't think we should be afraid of AI because our role is to be creative. And so far, AI can be creative, but not human creative. So I think for us, it's our jobs is going to be more easier, more efficient, less boring, because sometimes what we do, it can be done by a machine. I used to work for IBM
before I worked for W. McCann, and there was Watson, and Watson was a thing like 5 years ago. And the thing Watson did was like to cut the boring and the repetitive part of the work. So now I think our professionals can be focused on what matters, what in solving real problems and like writing the future. So I agree with you. We should not be afraid. We should be excited for these new times ahead. E, claro, gerencio o professor Cortella, que está aqui com a gente hoje. E eu já vou começar com uma pergunta para você, professor. Então, vamos lá. Bom, professor, você fala muito sobre a necessidade de mudança, né, de mudar, de se adaptar. Esse é um tema bem recorrente, até nas reflexões que você traz para a gente. E você é reconhecido como uma autoridade no mundo real, né? Mas essa reputação que você tem no mundo real, ela foi construída, inclusive, com base em décadas, né, como professor, como palestrante. E qual para você essa importância da adaptação e da mudança quando a gente está hoje no mundo que se tornou digital? É bom porque eu lembro sempre que qualquer pessoa, em qualquer época da história, sempre viveu na era contemporânea. Todas as pessoas, em qualquer época da história, viveu na época contemporânea. O que significa que eu, aos 70 anos, sou contemporâneo de um menino de 8, de uma menina de 20, de alguém de 60, de alguém de 90. Mas, embora nós vivamos ao mesmo tempo, nós não vivemos do mesmo modo e com a mesma percepção. Para que eu não perca a minha contemporaneidade, isto é, para que eu não deixe de ser atual, eu preciso também ancorar a minha prática em coisas que estejam mais conectadas com o agora. Do contrário, eu viveria daquilo que já foi. Uma das pessoas que eu mais admiro no Rio de Janeiro, eu e Cláudia, com quem eu sou casado, nós vivemos em São Paulo e no Rio, mas é um carioca nascido no Meier, que faleceu no ano de 2012, chamado Milor Fernandes. Um dos maiores brasileiros na área de cultura, de desenho, de tradução, de escrita. Milor morreu com 88 anos, você se lembra? E Milor, ele, aos 80, usou uma expressão que eu quero trazer aqui para responder o que você levantou. Milor, aos 80 anos, escreveu: atenção, moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. Atenção, moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. Por isso, esse mundo digital, o mundo das redes sociais, uma presença que ultrapasse o enclausuramento de uma sala de aula, de um auditório, ele não é apenas uma moda, ele é uma necessidade para que eu não deixe de ser contemporâneo. Isto é, eu preciso ampliar a minha capacidade e preciso de estruturas que amplifiquem essa capacidade. Daí que mais do que apenas um gosto, é uma urgência e, acima de tudo, algo absolutamente prazeroso. Jamais, e aí eu concluo, eu poderia ter, por exemplo, numa manhã como hoje. Eu que sou da área de filosofia, de maneira geral, as pessoas acham que filósofo é alguém que não trabalha, né? Você nunca ouviu falar de greve de filósofo, ou de sindicato de filósofo, ou um summit de filósofo. Quando tem, são uns 30, né? E não 30 mil. Por isso, para eu estar aqui agora e eu poder ter relevância, é preciso que eu fique contemporâneo. Perfeito. Eu vou abrir esse... Eu vou trazer um outro tópico aqui que eu sei que é polêmico e a gente está no Web Summit. Esse é um assunto que já foi muito comentado no ano passado, continua em pauta esse ano, que é a inteligência artificial. E vou explorar um pouquinho da sua visão filosófica também sobre isso. Eu sei que você faz uma distinção interessante aí, né, entre inteligência artificial, e se eu não estou enganada, entre inteligência real ou não artificial. Fala um pouco para a gente sobre como é que você tem visto esse novo capítulo, né, da tecnologia e da revolução que ela vai provocar. Pedro entende muito mais do que eu sobre isso.
Eu estou aprendendo com ele, portanto sigo. Mas, filosoficamente, há uma diferença entre automatismo e autonomia. A inteligência artificial é um recurso poderoso para a automatização de atividades que liberem tempo para mim. Portanto, ela é um recurso que me oferece mais condição, mas ela tem de ser automática e não autônoma. Uma pessoa autônoma é aquela que faz o que ela quiser na vontade dela. Uma ação automática é aquela que segue uma sequência já estruturada. E o exemplo que eu dou, e contigo outro dia falávamos disso, Pedro também, quando eu entro num elevador e aperto um botão, ou um programei antes, para que ele vá até algum lugar, eu quero que ele seja automático, isto é, que ele me leve até o lugar. Mas eu não quero que ele seja autônomo e decida para onde eu vou. Se ele decidir para onde eu vou, no lugar de obedecer o automático, é um erro. No caso, não é um erro dele, é um erro humano que admitiu algo perigoso. Eu citei Milor, volto a ele. Milor dizia também, o importante é ter sem que o ter te tenha. O importante é ter sem que o ter te tenha. Isto é, não seja possuída por aquilo que você possui, não seja possuído por aquilo que você possui. Portanto, é bom, se for automático. Se for autônomo, não quero. Posso dar Hello, Rio. What an incredible city. So talk about my change in chocolate. I'm going to talk about the change in Rio. This is a photograph in the New York Times a couple years ago. This is a photograph from 1888. Your city has gone through remarkable change. This is Rio de Blanco. In the 1930s, Rio de Janeiro, a vibrant global city filled with arts and music and extraordinary culture. This is it last week. Things change. So in the 1930s, I'm going to jump around. I'm going to go from Rio. I'm going to talk about where I have a small team in Los Angeles, California. I'm going to talk about the 1930s in Los Angeles. In the 1930s, there are 3 women who ruled Los Angeles. And they included Vivian Leigh, Joan Crawford, and Shirley Temple. These were the most powerful actresses in Hollywood. They were the highest paid actresses. They became international, global movie stars. But something happens, change happens in the 1940s. And then somebody moves from Rio to Los Angeles, and she's from here. She grew up here on this street. She was 17 years old. She had extraordinary talent. She could sing, she could dance, she could act. She was smart. She was funny as hell. And she was less than 5 feet tall. This is her name, Maria de Carmen Miranda de Cuna. And she knew that she could not become who she wanted to be as this person. So she realizes that she has to transform. And who does she become? She becomes Carmen Miranda. And she becomes the #1 movie star in Hollywood. She becomes the highest paid actress in Hollywood history. And she becomes a dominant Hollywood movie star through the 1940s. She realized in order to realize her future, she had to be singular, she had to be different, and she changed. So although she was less than 5 feet tall, she wore a gigantic hat, and she became 12 feet tall. Also in Rio de Janeiro, in 1941, a very famous American executive had a nervous breakdown. He thought his company was gone, over. They had a traumatic event within the company, and his wife said, I don't know what you're going to do, but I have an invitation to visit Brazil. And he left Los Angeles, and he comes to Rio, and he spends 3 months in Brazil, and he spends a lot of time in Rio. And what he does in Rio in 1941, he is 37 years old. He reconnects with music and art and painting and dance and food and culture and creativity. In 1941, do you know who that guy was? His career changes because he comes to Rio to reimagine his future. You know who that guy was in 1941?
Walt Disney. Walt Disney reimagines his future. And he does it here, and then he creates great characters. He creates this film, and you guys knows who Jose is. Rio's a place where he realizes he has to change. So the brands that we admire, the brands that have gone the distance, the brands with the future transform. They're always transforming. We think there's a place where everyone's stable and then something transforms. People are transforming all the time. The difficulty is people like change, but they don't like to be changed. So the question is, how do you get an organization, their people, and their customers to embrace transformation? How do you do that? That's a hard thing to do. So my partner, Leland Mashmeyer, one afternoon, he said, Brian, I think this is what we do. And he wrote this sentence, he sent it to me in a text, said, this is what we're about. Make the future so irresistible that it becomes inevitable. That's one idea. Here's the second idea. Make the future so irresistible it becomes inevitable. That's what we do. Let's see. For Eve, mobility is not just about routes, solutions, or infrastructure. It's about people. We think of mobility as the key to making life more fluid and cities friendlier. We can reduce distances, but also increase the quality of time for everyone. All of this in a practical, accessible, and smart way. With a passion for innovation and a collaborative mindset, we have reimagined the possibilities of mobility to enable what matters: human connections. And we do it in a safe and sustainable way for everyone, everywhere. Eve, Mobility Reimagined. So this business is actually flying, right? It is. Daniel, this week you talked to Valor that you have 2,800 orders, but now you have more than that. We you have just told me. Yeah. Breaking news from yesterday. News. Another 50 LOIs with a Japanese company, the largest public helicopter operator in Japan, has just taken Eve Air Mobility to 2,900 aircraft on order. So that's by far the largest order book in the eVTOL market. We're very excited. Oh, that's great. So what steps are still needed before we can start requesting aerial rides? Wow, I mean, I can't wait to be flying an eVTOL, especially in a city like Rio. Of course, traffic here is not the best, right? Like São Paulo or Belo Horizonte. But the vision we will have from up there will be just amazing. What's still in front of us is what we call the certification process, which is a very important step, because that's the process that ensures safety. This will guarantee that safety comes first, and that we will only start marketing our products after the Brazilian National Authority, ANAC, certifies the vehicle. It's exactly the same way it works with the conventional aircraft, and that's a very important clarification to the people, because we hear a lot of talk about the flying car,
and people get to think, oh my God, I'm going to be driving my own or have my own flying car in the garage. That's not like actually it. Back to the Future, right? It's not like Back to the Future or the Jetsons. It's much more of a new means of transportation. As you mentioned, people will have like a ride app that they will call the taxi, the air taxi. They will be told where to go. And then there is going to be a certified operator company, like most of our customers today are either helicopter or aircraft operators. It's like an airline. And they will have a certified, trained pilot that will take you to your destination. It will be a very short, enjoyable flight, like 10, 15 minutes, but this will give you back your time, because you will avoid maybe 2-3 hours stuck in traffic. You will be capable to do that through the skies. And we want to make it really affordable. So one vision that has been guiding us from the start is to keep on a journey to democratize even more the access to air transportation. So the place where we want to be is where anybody in the audience who can afford a ground taxi today, the same order of magnitude that you spend for this 2-3 hours in traffic, you will pay to have a shared ride through the skies. And if we get there, we're talking about a market potential globally. You take the top 100 cities, congested cities of the world, we may be talking about 2 billion passengers being transported by the eVTOLs, like 2035 in the next decade, which is very interesting because many people will have their very first experience to fly in an eVTOL. Think about that. Many, professionals who dream about being a pilot, and it's a very lengthy and expensive process to get there for a conventional aircraft, the eVTOL may be the first step in their careers. So it's really about democratizing. We want to give access. We want to bring more people in to enjoy what it feels like to really get your time back. Right. We have like 100 companies. Many companies are trying. Yeah, yes. they are running for the same space. It's a race. It's a race. Yes. So besides Brazil, we have China, U.S., companies in Middle East. How does Eve differentiate itself from other companies in this market? In one word, the most important differentiator of Eve, I'll answer with one word: Embraer. Eve is the only company, it's a startup, of course we launched the company a few years ago, but it's the only startup in this market that is backed by a very strong company with more than 50 years of engineering prowess and know-how to certify aircraft to safely transport civilian passengers. And get a sense of your thinking on the environment for entrepreneurs in Latin America. What are the advantages and disadvantages the region presents for startups as compared to, say, Silicon Valley, where I'm based? Hello, everyone. Pleasure to be here. I think it's an amazing time to be an entrepreneur in general, but probably in particular in Latin America. I think the two big advantages that I see are, number one, that here what you can do with technology can add more value in terms of relativity versus what you can accomplish in more developed markets where maybe some of the offline solutions have accomplished a decent kind of level and where technology adds on top of that. While in Latin America, the offline or the traditional solutions are much weaker, have clearly a totally different reach. So what you can do with technology is much more significant. And then the other thing is that in Latin America, if you get the right talent, the right idea, and funding, I think you will get less competition versus the kind of competition you may get in the US. The US obviously has a larger market, and scale is very important for any technology business, so that might work in the advantage of the Silicon Valley. But net, hard to say which one is better, but if you're from Latin America, I think that here you have an amazing opportunity. I think there are many opportunities ahead, and I have no doubt that in 10 or 15, 20 years, we're going to see that all
of the large Latin American companies are big technology companies like Nubank or Mercado Libre. So there are many opportunities. You well said commerce somehow was democratized by Mercado Libre. Financial inclusion is making terrific progress thanks to Nubank and those kind of companies. But I think we're going to see many more areas around health, education, even more so within the financial sector. So for sure we'll see many large companies emerging, not immediately because it takes time to build the Mercado Libre, to build the Nubank, but we will see many of those in the next few years. For sure, I think that artificial intelligence plays a role across all sectors. We already have many companies applying that to improve productivity. Will a large player emerge out of Latin America? It's more challenging to say that because for AI to really work, you need basically 4 things. Lots of data, lots of processing power, lots of funding because it's expensive to have so many servers running, and then lots of talent. So I think that other areas of the world might have a better edge in terms of those 4 areas. But within Latin America, we're going to see lots of opportunities being focused, maybe more on a vertical rather than a horizontal solution. And by the way, we're already seeing some of that happening in our portfolio. We're talking with a couple of companies in the region that are using AI as the main engine for whatever they are building. So I think that, yeah, there's an opportunity here, but less so at a macro level and more on a vertical experience. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu divido a diversidade em o antes e o depois da pandemia. É muito importante. Quando se falava de diversidade, Fabi, antes da pandemia, era uma coisa de propósito, é bom porque dá inovação, é bom que não dá isso. Depois da pandemia, gente, o mercado financeiro é muito rápido. Eles perceberam que quem queria isso era a população mesmo que não estava consciente disso. E criaram o ISG. Em 2011, quando nós entramos na Bolsa, eu até falava de melhores empresas, de diversidade, de tudo mais. As pessoas até me escutavam. Eu sou a Luísa, eu sou boa, não sou tão ruim de comunicação, mas não dava um EBITDA a mais, R$1 a mais, nem $1 a mais. Saía de lá e eu falava para o nosso financeiro, no roadshow, isso aí não vai dar, mas eu vou continuar falando. O que eu não esperava é que eu ainda com saúde, com sanidade mental, fosse a Bolsa me convidar para falar disso hoje e fazer questionamento. Você tem negro, você tem mulheres no conselho, você sabe disso. Então, é muito importante a gente entender que hoje não é uma questão de querer ter ou não. É uma questão de precisar ter. Agora, vai ter essa moda, a pessoa faz muitas vezes sem querer, mas isso é uma questão de hábito. O país é um país que tem 52% de mulheres, tem mais de 15 milhões, né, Amanda, de deficientes físicos. Então, é um país, negros tem mais de 50%. Não tem como não ter diversidade quem tem o cliente. Então, só para fechar essa parte, eu vou dar um exemplo. Se uma loja nossa tratar mal um negro hoje, a pessoa que tiver 5 seguidores só, 5, no fim do dia sabe a loja, quem foi e tudo que fez. Concordam comigo ou não? Concordam ou não? Viraliza, né? Viraliza. Pode ter 5 seguidores, sabia? Então, a gente tem que entender que, mesmo inconsciente, o consumidor está querendo isso. O consumidor quer isso. Ele não tomou consciência ainda e ele quer isso. Bom, nós lançamos vários produtos. Nós estamos há 26 anos entre as 5 melhores empresas para se trabalhar. A gente teve um ano difícil ano passado e a gente conseguiu tirar 3º lugar. A gente é uma empresa que leva a sério. Agora, eu quero falar um pouquinho do lado racional. Atendimento e inovação são as 2 coisas que vão ficar. O resto tudo virou commodity. Acabei de sair da palestra grande agora de inteligência artificial. É atendimento. Como é que eu posso ter atendimento e inovação
se eu não tiver uma equipe alinhada na cabeça, no coração e no bolso? Vou rapidamente explicar. Na cabeça, eles se sentirem participantes. No coração, eles sentirem a verdade. Não quer dizer que a gente não erra nem nada. E no bolso, eu falo que para fazer 100%, todo mundo precisa ganhar o que ganha. Para fazer 105%, você tem que dar alguma coisa a mais para motivar. Então, assim, a diversidade, gente, ele traz energia para o grupo. Ela me perguntou ali nos bastidores, como é que foi o trainee negro? É agora ou depois você vai me responder? Então, o que aconteceu? A gente estava buscando negro desde há 4 anos e não aparecia negro. E eu falava, puxa, vocês não procuraram direito, eu dou mais 2 vagas, não aparecia. Aí tiveram a brilhante ideia de fazer um trainee só para negros. E na sexta-feira à tarde, a gente chamou o Lázaro Ramos, lançamos para a equipe e mandamos uma nota para o jornal. Mas nunca sabendo o que a gente ia... Olha, o Magazine Luiza está fazendo um trainee só para negros. Minha gente, foram 3 dias da maior agressividade, vocês sabem disso, que uma empresa pode ter tido. Era de tudo que vocês pensaram. Era de tudo. Tudo que vocês pensaram saiu 3 dias na rede social. Mas a gente segurou firme. O Frederico, domingo à tarde, foi e falou, gente, eu estou querendo mudar só a minha empresa, não quero mudar o mundo, não precisa ficar bravo, não. Eu vou mudar a minha empresa. Só que agora eu quero falar o efeito. Apareceu 22 mil pessoas, de todo lugar. Eu tenho de todo lugar, a gente facilitou. A gente achou que ia poder dar alguma coisa a mais para eles, Laura, inglês, nada disso. Competentíssimos. A única coisa que a gente abriu mão foi que, ao invés de fechar com 24 anos, eles podiam ir até 26, por falta de oportunidade. E depois a gente aguentou firme, nós recebemos muito prêmio no mundo inteiro, eu pela vacina, o Magazine por eu trainee negros, porque as pessoas começaram a mandar para mim, Luiz, eu tive uma ideia de fazer isso. E o que mudou? Vocês chegam no nosso escritório, nas nossas lojas, existe os corredores com negro, as pessoas se permitem ir lá hoje, porque sabem que são aceitos. E eles são muito competentes. Das melhores faculdades, e eu estou respondendo. Depois nós fizemos para mais 10 e não teve problema nenhum. Que essa galera que dispensa, né, apresentações. Malu Borges, criadora de conteúdo. Hello! Chico Fernandes, diretor de criação e sócio da Comzilla. Boa. Salve pra geral. E Mari Maria, fundadora e CEO da Mari Maria Makeup e também influenciadora. Oi, pessoal! Bom, para começar aqui nossa conversa, eu vou direto ao ponto que é o grande objetivo desse painel, que é saber quando vocês estão, né, criando conteúdos em parceria com marcas, como é que vocês incorporam o storytelling da marca ao conteúdo de vocês de uma forma, né, que fique genuíno e que se conecte com o público? Posso começar? Claro. Bom, a gente, primeiramente, quando eu crio hoje conteúdo com marcas, como influenciadora, eu geralmente tento entender o produto, o porquê que ele está no mercado e como que é que a marca quer traduzir esse produto para o mercado. Ultimamente eu já não faço mais tanto isso, porque hoje em dia eu busco cocriação. Mas quando eu fazia isso, eu tentava entender como que a minha audiência iria aceitar aquele produto e fazer sentido para ela também. Então, tinha que ser um produto que eu usava no meu dia a dia. Então, geralmente eu recebia o produto alguns meses antes, conseguia ver se fazia sentido para o meu dia a dia e depois começava a divulgar ele. Hoje em dia, eu entro na criação do produto, então eu consigo dar pitaco na formulação, como que eu gostaria que fosse a performance, e aí eu crio toda a estratégia de marketing para divulgar ele. Então é mais ou menos assim que eu trabalho quando eu faço uma cocriação. Muito bacana. Malu, Chico, queria ouvir vocês também. Eu acho que hoje a gente, né, como criador de conteúdo, quem acompanha a gente já sabe tudo que a gente faz, né? Nossa vida toda, nosso cotidiano. Então hoje as marcas que eu trabalho, eu quero sempre co-criar com a marca, sabe? Então eu quero trazer o universo da marca para o meu universo.
Então, esse é o meu, assim, desafio. É óbvio que é o melhor dos mundos quando a marca já está no meu universo. Então, eu mostro isso para aquela audiência. E é isso, fazer reunião. Eu acho que entender o que a marca quer para ser muito bom para os dois, sabe? E hoje, assim, o que eu mais amo fazer é fazer esses contratos longos com essas marcas que eu amo. Trazer elas para o meu universo de uma forma fluida, orgânica e num longo tempo, assim, sabe? Então, isso que eu tento, assim, fazer. Eu acho que a nossa audiência já sabe se a gente consome aquilo ou não. Então, eu acho que isso é o mais importante, assim, co-criar junto com a marca e mostrar a verdade, né? Porque hoje é isso que a gente, como criador de conteúdo, eu acho que a gente compartilha a nossa vida, é isso que a gente mostra, né? Total. Eu acho que a cocriação ela é muito importante, e principalmente o quanto a gente vai conseguir colocar as mensagens que a gente já traz diariamente dentro desse conteúdo novo, né? Porque não faz sentido, pô, a marca procurou a gente vai fazer uma coisa diferente do que a gente já vem fazendo, sabe? Eu acho que isso não seria a melhor escolha. Então, a cocriação, realmente, quando a gente consegue participar, a gente consegue trazer nossos insights, mostrar como que o nosso público está acostumado, eu acho que é o melhor caminho. É verdade. Tico, ontem eu estava assistindo o Q&A com você e o Conde, e vocês falaram uma coisa que me chamou muito a atenção, que é que lá atrás, na produtora, né, quando vocês faziam os clipes, as marcas estavam presentes, mas sem elas pedirem. Você pode falar um pouco de como mudou essa relação da Condzilla com as marcas ao longo dos anos? Super. Acho que quando a gente começa com o canal, né, dentro do universo que era muito mais fechado no funk, acho que hoje a gente trabalha com mais gêneros musicais do que lá atrás. Era muito nativo do funk citar marcas, era muito nativo mostrar isso dentro dos videoclipes. Então a gente passa a fazer branded content sem tipo, product placement sem ninguém estar pedindo. E quando a gente para perceber isso, a gente fala, pera, vamos buscar esse cheque, né? Vamos conversar com as marcas e vamos mostrar o quanto a gente teve influência, seja na roupa, seja no carro, seja na bebida, que estava sendo falada, que estava sendo cada vez mais colocada dentro do momento do entretenimento daquela pessoa, porque a gente pega o conteúdo que é o que eles vão ouvir e assistirem a noite inteira, e a sua marca está lá dentro. A gente não está pausando o entretenimento para depois trazer uma propaganda. Então a gente coloca a sua propaganda ali dentro do entretenimento. E quando a gente entendeu que a gente já estava fazendo isso, aí foi a hora de realmente esticar um pouco e criar esse novo vertical de projetos especiais dentro da Condzilla, onde a gente conecta com as marcas, conecta com agências, conecta com as plataformas. Isso é muito interessante das tendências. E no mundo digital, né, as tendências vêm e vão muito rápido, surgem novas redes, novas trends. Então eu queria saber um pouco de cada um de vocês, como é que é para vocês estarem sempre acompanhando esse movimento para se manterem relevantes, né, no conteúdo e estarem sempre ali conectados com o público de vocês? Gente, eu acho que esse é o maior desafio. Eu fico brincando, falando que, meu Deus do céu, todo dia é um dia novo. Todo dia tem que postar stories, tudo de novo. Não tem um dia que você para completamente. Você tá todo dia ali tentando. E eu acho que a gente, como criador de conteúdo, a gente fica com essa sensação de, se a gente não tá criando conteúdo, a gente podia estar criando conteúdo, sabe? Então, às vezes, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. A rede social vira trabalho completamente. Então, hoje, eu não consigo mais assistir rede social por lazer. Eu estou sempre procurando alguma coisa, vendo alguma coisa, buscando ideias, buscando inspirações. É muito difícil a gente parar, assim. Mas eu acho que a melhor forma da gente buscar essas tendências é seguir o nosso feeling. Eu acho que quanto mais conteúdo a gente consome, mais a gente consegue ter noção do que a gente gosta, do que a gente não gosta, e ir passando por essa peneira para criar o nosso melhor conteúdo, que tem a nossa essência. E eu acho que é consumindo conteúdo mesmo. Eu acho que a gente tem que ter ali, criador de conteúdo, assistir mais, assistir o que todo mundo está fazendo, assistir o que estão fazendo lá fora, assistir o que estão fazendo aqui, passar isso pelo seu funil da autenticidade e colocar a sua essência, sabe? Eu acho que é por aí. Quanto você se permitir sonhar, já abre muitas portas que provavelmente estariam fechadas. Mas da mesma maneira que eu também gosto de falar da força do sonho, eu também amo falar sobre o poder da estratégia. Fazer as coisas com um objetivo por trás foi o que me trouxe até aqui. Sabe por quê? É muito poderoso quando você faz uma coisa sabendo o que você quer. Quando você faz algo, não porque está todo mundo fazendo, mas porque você se questionou sobre aquilo. Então, quando eu pensei em trazer algo aqui para vocês, falei, bom, gente, vou trazer meu olhar de CEO, vou trazer o meu olhar de marketing. E eu pensei, cara, o que realmente pode fazer a diferença na vida das pessoas é o que eu vou falar agora.
Então, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria para você investir na intencionalidade. Quando eu falo intencionalidade, é você ter uma intenção por trás de tudo o que você faz. Tudo. E quando você me pergunta, né, tá, Bianca, mas como a gente faz isso acontecer? É uma resposta simples, mas ao mesmo tempo pouco praticada. Se questione sobre as coisas que você vai fazer na sua vida. Mas quando eu falo se questione, não é só se questionar no business, não. Principalmente no business, no caso aqui, que é o nosso assunto principal. Mas na sua vida também. Se questione sobre como você vai lidar com as pessoas. Se questione sobre como você vai se apresentar no palco. Se questione sobre como você vai fazer seu network. Como você vai fazer, qual é a estratégia que você vai usar. Isso, para mim, foi muito rico. E eu coloquei isso em prática desde o começo. E vou falar uma coisa para vocês. Eu já conheci muita gente. Mas poucas pessoas que eu conheci, de fato, pensam nas coisas com uma intenção. Em tudo. Eu digo em tudo. Na hora de você acordar, na hora de você se comunicar, na hora de você... Condzilla, uma dúvida. A gente estava falando um pouquinho antes, nos nossos papos, que eu fiz uma provocação para vocês dois sobre... mas se eu começo agora, crescer a base é tão difícil, né? Começar a crescer é tão difícil. E vocês me voltaram com, às vezes é mais difícil manter a relevância e a reputação. Qual que é essa balança do momento onde começou e está lá com pique, né, com gás e fazendo a coisa virar, para um momento onde virou uma grandíssima empresa e passa pelos males do que as empresas grandes passam? Como cuidar dessa linha, dessa afinação da sua empresa? Acho que o maior desafio que a gente enfrenta hoje em questão operacional assim, é porque inicialmente a gente queria construir uma base e alcançar o máximo de pessoas dentro dessa base. E depois a gente descobriu que o nosso foco era crescer e não tinha nada de estrutura, então focamos em estruturar. Perfeito. Hoje essa estrutura está pesada demais, essa estrutura hoje engessa muita coisa e faz com que a gente produza menos conteúdos. Olha só. Então acho que o desafio que a gente enfrenta hoje é, calma aí, a gente está planejando demais e fazendo de menos. Sim. Vamos voltar àquela alegria, aquele sonho de fazer, produzir. Acho que a gente estava se divertindo mais e ganhando mais dinheiro. Hoje eu acho que ficou um negócio muito quadrado, pesado, engessado, talvez um pouco por conhecer toda a jornada, talvez um pouco mais inseguro por achar que sabe quais são os caminhos que tem que trilhar. E acho que a ingenuidade também acaba sendo um privilégio de que você não sabe que vai dar errado, então só vai tentando. Acho que a gente tem que voltar a acender essa chama de experimentar toda hora, fazer mais conteúdo, porque inclusive sai mais barato quando você fica focado em estruturar tudo do jeito que algum canal de multinacional, algum canal importante de fora, você tenta replicar esse modelo, que é o modelo de canal. A gente não é canal, a gente é produtora. A gente é produtor de conteúdo. Está repetindo algo que talvez exatamente, não esteja dando certo mais, na assim verdade. como a gravadora não grava mais. Perfeito. A gravadora compra a produção de outras produtoras de artísticas, né, e tudo mais. Então é meio isso, assim, como é que a gente volta um pouco essa paixão de produzir cada vez mais conteúdos, e não vou falar sem estrutura, ou desestruturar a estrutura que a gente já tem, é ser mais rápido. Eu gosto daquela metáfora de as empresas grandes são os Titanics. Como é que a gente volta a ser um jet ski e mudar a rota toda hora, experimentar toda hora? Muito bom, muito bom. Continuar respeitando fielmente a minha comunidade, o jovem de periferia. Não é porque a gente nasceu, foi crescido em favela que a gente tem que consumir conteúdo ruim. Então a gente está em 2024, desde 2014 eu faço clipe de funk com câmera de cinema. Eu já tentava trazer a melhor estética possível. Então respeitar essa comunidade. E falando de economia criativa, tudo que envolve ali a economia criativa, né? A moda, por exemplo, a gente fez o Sintonia na Netflix, que a 4ª temporada, uma série de 5 temporadas, a 4ª temporada foi a série de língua não inglesa mais assistida do mundo na Netflix. Lançou em agosto do ano passado. Então a gente respeita a moda, respeita o vocabulário, respeita como que as pessoas são, se é negro de pele clara, de pele escura, se tem traços indígenas, porque a favela do Brasil é assim, não é um modelo tropical da economia criativa de Nova York, que a gente tenta trazer muito esse olhar para cá, né? Então respeitar muito
o DNA dessa nossa cultura, imprimir na tela, no máximo de telas que a gente puder. E outra coisa também é promover pessoas que estão sonhando como a gente, né? Tipo, no começo, eu precisava de um diretor de arte. E eu não era diretor de arte. Então, eu pegava um assistente de arte de um diretor que era fera, ou de uma diretora. O que você quer ser quando crescer? Quero ser um diretor de arte. Está promovido, vamos comigo aqui que eu estou precisando de alguém. O que você quer ser? Um assistente de câmera? Tá bom. O que você quer ser? Um fotógrafo? Tá, mas você é um assistente de câmera e quer ser fotógrafo? Então vem fotografar o meu conteúdo. Oi, pessoal, muito obrigada. Então, eu sou a Mari Maria, fundadora da Mari Maria Makeup. Comecei como digital influencer no Brasil. Sou muito conhecida por conta das minhas sardas. Minha trajetória foi basicamente fazendo vídeo, ensinando como eu cobria minhas sardas no Instagram, no YouTube. Comecei a trabalhar com muitas marcas de maquiagem aqui no Brasil e desenvolvi algumas. Entre elas, Ruby Rose, que era uma das marcas que eu trabalhava. Trabalhei com a Avon, entre outras. E quando comecei a desenvolver alguns produtos, comecei a ver que tinha alguns gaps no mercado e decidi começar a minha marca com o meu pincel. Hoje em dia eu tenho alguns pincéis e acabei fazendo um pincel conhecido como pincel triangular. Fiz o desenvolvimento, na verdade, ajudei no desenvolvimento desse pincel. A minha fabricante já tinha um pincel triangular e eu ajudei a desenvolver ele aqui no Brasil. E hoje em dia a nossa marca está presente nos principais players. Vou contar um pouquinho mais para vocês. Então, a minha marca começou de um desejo que eu tinha de desenvolver alguns produtos. Como eu falei para vocês, comecei com um pincel. O meu marido é meu sócio, ele via que eu já trabalhava com muitas marcas, desenvolvia produtos para a marca. E aí ele falou, você não tem vontade de trazer um pincel para você? E foi aí que eu falei, eu quero um pincel específico, com esse tipo de cerdas. E aí ele correu atrás desse desenvolvimento junto comigo. Ele procurou a fabricante, a gente encontrou a fabricante e a gente importou os pincéis. O primeiro carregamento de pincéis, basicamente, estava dentro da minha casa. Então, eram 5.000 pincéis dentro de um quarto. A gente tinha um e-commerce e a gente embalava as caixas juntos. Então, eu achava que ia vender 2, 3, mas como eu já tinha uma base de seguidores de 700 mil na época, 700 mil seguidores, eu acabei no primeiro dia vendendo, 700 pincéis. Que na época era muito, né? Porque imagina embalar 700 caixas, gente. É muita coisa. E aí eu vi, poxa, realmente eu consigo vender, eu consigo desenvolver. Existe um negócio aqui que eu posso fazer acontecer, junto, claro, com uma equipe. Porque, gente, quando você começa a vender produtos, é muito difícil, principalmente no online. Porque a gente acha que é super simples, né? Você faz o desenvolvimento do site, depois tem um produto e vende. Não, tem toda uma burocracia por trás, os impostos que você tem que pagar. Não é tão fácil. Na verdade, eu já tinha uma base de seguidores, uma base de pessoas que tinham interesse de consumir um produto que eu desenvolvesse. Então, realmente, eu fiz uma estratégia de marketing antes, como influenciadora. Então, por isso que é muito importante você acabar fazendo uma base, entendendo uma dor, o porquê que eu vou desenvolver isso, né? De vez a gente já chegar e lançar um produto, tá todo mundo falando de um produto, vamos lançar esse produto porque tá todo mundo falando e o mercado é gigantesco. Realmente, o mercado é muito grande, mas o porquê que você vai desenvolver aquele produto é muito importante. Eu acho que, por isso que você vê hoje em dia muitas marcas de influenciadores, porque a gente começa com porquê. Por que eu vou trazer isso para o mercado? A gente já divulga muito produto. Todos os dias aparecem propostas para a gente de produtos para ser divulgados. Então a gente fala, poxa, já conheci esse produto, já conheci aquele produto, por que eu vou começar fazendo esse produto? E foi por isso que eu comecei com um pincel, porque eu via que o mercado brasileiro não tinha tantos pincéis assim de qualidade, que fosse de uma marca brasileira, de desenvolvimento. Até hoje, fábricas de pincéis aqui no Brasil é super difícil de você encontrar. Então, a gente tem ainda um caminho bem longo pela frente para a gente desenvolver no mercado. Very happy to be here with Gilberto and team.
because I think this initiative is very important. We've been through I would say, a critical moment on this relationship between people on the social nets and on social media. And the hate is very high. We know how and we know why, but we can't keep on doing things the same way we've been doing, because it's not going to take it any good place. So if you don't mind, I'll start with Tim, asking him, how did you come up with Strava and the idea? I became a single dad. That's how it happened. I became a single dad to my now 11-year-old child. He was 4 at the time, and he was behind in every possible metric you can think of. Reading, writing, he was becoming quite violent, and he was just didn't want any interaction with anybody. But he would happily sit and watch YouTube all day long. And I thought, well, I'm his dad, so I'm never going to be cooler than an iPad. I'm never going to be cooler than a YouTuber. I'm certainly never going to be cooler than YouTube. But there must be a platform out there which is, rather than just him endlessly watching content, there's actually, you can engage with the person that you're in love with and the content you're watching. So rather than just watching, you can actually get involved with the content. That's how the idea started. Because of my relationship with him, it had to be a super safe platform. So that's how it started. We had a zero tolerance policy against abuse. Now we use AI to stop all abuse. So that's how it started. It's my son's fault. I understand you have a video to show how it works. Yep. Is that right? Yeah, we got a secret code word though. Can you play the video? Can we play? Welcome to Strava. Yo, welcome to Strava. Hi everyone, we like to name player from Hi guys. We all back there. And Gilberto, why did you decide to join this thing? Well, I think that's the purpose of it, behind when team started Strava. And as a parent, when he decided to build the platform where his son could be on a safe environment like we are here, I think everybody is feeling safe here, right? It's like when we are on a platform, we want our kids to be safe as well, like we are here in this moment where we can trust each other, but also supporting each other. And then I joined him because I could see that, listen, I want my kids also to be on a safe environment, but this can be so powerful to help people. I think the point for us is to support people because in my perception, my opinion is that social media, what we speak about, is the best way for us to communicate with each other anywhere in the world because we cannot be present all the time. But the social media platform gives us the opportunity to talk to fans and everyone, and why not use it for good? And but we have seen that a lot of people are having a tough experience. For us, it's like create something where people feel comfortable. Like the football fans, they can have fun, they interact with each other, but also have an opportunity to, at some point, interact with their football idol, sports idol. And therefore, one of the things we say that on a safe environment where nobody can come here and shout on them, and because every content is moderated before it gets uploaded. Yeah, I'll talk about that in a second, but I think it's important to say why we're doing this. And we're working with a number of the top footballers in the world currently, and they hate posting on social media. Absolutely hate it, but they have to do it. Otherwise, they've got to give millions and millions of pounds back to their sponsors. So they don't post anything. It's all people in an office in London taking photos of them and posting. So it's totally inauthentic. And then we have the fans that are looking at their content going,
this is nothing interesting. And also knowing this footballer, if I respond to him or post a comment, he's not going to respond to me because he's not even looking at it. So in a situation where players aren't posting authentic content, and fans recognise that. So you can see, if you look at any high-profile footballer or high-profile club, millions of followers. Unfortunately, I'll use Arsenal. But if you look at Arsenal, 29 and a bit million followers, their last post has 200 comments. That's a huge disparity. Why is that? It's because no one cares about the comments, because it's all just so toxic and abusive. So we realised that by removing the top layer of abuse, or not even remove it, stop it happening. So what happens with us, you go to post a comment or you post a video and it goes to moderation first. If it clears moderation, then it goes live. So we currently are 99.9817% effective. So that's our numbers guy sitting there. And he bet me £100 I wouldn't remember that figure. So it basically stops the abuse. So all of our athletes and our content creators and fans know that they can post whatever they like and they can express themselves. But more importantly, you can have a conversation with other fans, and maybe Gilberto Silva might come on board and tell me that Chelsea aren't going to win the Premier League this year. It's more likely they're going to be Arsenal. So that's the reason for it. And what you gain from that is you remove the hate. Everybody's going to engage much better. That's the reason from it. And we've got a case study where one of the Manchester United players, who was also Brazilian, he went in 1 month, went from 6 million views in his content to 57.5 million. And his engagement went from 600,000 to 4.1 million. The only thing he did different was set one challenge and share 5 of his fan responses. That's all he did. Giving fans an opportunity to engage with you, amazing stuff happens. But nobody else realises it except these two blokes. Everybody, thank you very much for coming. Very nice to see you all. My name's Craig Becker. I'm the Chief Events Officer for Web Summit. Just a little bit about my role. I look after the production teams, the operations teams, the creative video broadcast teams that eventually pull all the event together and then run it over the course of the week. I've been here for a number of years. 2016 was my first Web Summit, so I've seen a lot over the years. But I'm very delighted to be able to spend some time with you. It's been an amazingly busy morning already, but I felt it was important to be able to come and chat. So there's a couple of things I want to run through, some of the interesting points and statistics, the numbers. First off, most amazingly, Paddy announced it this morning, but 45% of startup founders are women this year. It's the highest proportion of women founders we've had at any at any Web Summit event, and it's more than double the proportion of women founders at Web Summit Rio 2023. Total number of attendees, 34,397, which is almost a 60% increase on last year. Fastest growing Web Summit event officially. No other events are growing as fast as Rio. Lisbon, it took a while to get even close. We have 1,066 startups. 22% are Black-founded startups. 16% are impact startups, which are those that follow and align with the UN sustainability goals. And we have 25 Brazilian startups of African descent who are attending with Dejassi Africa. Top speakers include CEO of TBD and Block, Mike Brock, Ripple President Monica Long, Director and Founder of Canal Conzilla, and if anyone was at his Q&A earlier, it was absolutely brilliant and packed. We have Grammy award-winning artist Gilberto Gil, influencer and entrepreneur Bianca Andrada, the Mayor of Lisbon, who very graciously opened the event this morning for us, Eduardo Piache, CEO of Grindr, George Arison, Chief Impact Officer at IBM, Justina Nixon-Central, and actually that's a talk I'm really looking forward to. She's talking about AI. We have the Chief Technology Officer of Nubank, Victor Oliver. Unsurprisingly, the increases in all those numbers means that we're taking more floor space. So the event has grown physically by about 25% year on year. We've taken a whole nother hall, Pavilion 2. We have a total of 518 speakers, 499 investors, there's 844 of you media, 175 partners, and you've all come from 102 countries. Media with us, maybe in the room, maybe not, Globo, New York Times, CNN, Reuters, Valor and Economico, CGTN, Axios, and Bloomberg. And partners with us, Salesforce, Huawei, Grindr, IBM, SAP,
Ital and Udemy. And for those of you that have been out on the floor, and I know a lot of you do, it's something that we love here in Rio. You really engage with the floor. It's really exciting out there. Everyone's having a great time. I don't know if you've seen the Grinder bus in Pavilion 2 with our drag queens. Udemy have got a Formula One race car here. We have elements of creativity and art summit, and the first of our real meetups have been happening as well this morning. We've had Uruguay, people from Uruguay come together, Chile, people in MedTech, and we've later on this afternoon, I think it is Afrotech meeting again with Dijassi Africa. And of course, everything kicked off last night with Night Summit in town. We reached capacity. It was a real carnival party in Bosch. We're back there again tonight, a little bit more of a meet and greet, time to do business. And then on Wednesday, we're back to one of my favorite venues, Rio Scenarium, which is just such a fabulous place to hold a party. And I hope some of you will get to enjoy some of that as well. That's really it from the point of view there. I do have a few minutes. I would like to know the investment to do this big event. I'm Paulo Cunha from Outra Visão podcast. Very nice to meet you, Paolo. I mean, when you say the investment, we form a partnership with the cities that we work with, and our partnership here with Rio de Janeiro and the support of the mayor is just, absolutely phenomenal. We are always engaged in coming in for the long term. We come to countries, for 5 or 6 years, and we are trying to look at the long-term gains that our events bring to the cities that we're in, where we're trying to look at the building of the communities and the investment of our time to help with these businesses grow. And so it's really exciting to see just in 1 year. The energy last year was surprising, I think, is what I would say. I described it myself. But to see the second year, the growth that has been achieved, the engagement of the communities within Rio and Brazil and the wider Latin America region is just phenomenal. So the investment that we're making as a group, as a partnership between ourselves and Rio is already really paying off. It's fantastic. Can we go to our... Bom dia aqui. Tudo bom? Tudo bem? Eu sei que você esteve em Harvard, mas também esteve agora, último domingo, lá no Itaquerão, lá no Corinthians. Queria saber 0-0, mano. Qual que é tem alguma novidade aí, alguma parceria com o Corinthians, time de futebol? Tem alguma coisa para anunciar que pode adiantar? Essa pergunta eu gostei também, cara. Pô, ótimas essas perguntas. Bom, domingo agora, para quem não sabe, a gente estreou a campanha da Asmaras. São mulheres de periferia apoiadas pela ONG Gerando Falcões, do meu amigo Edu Lira. E aí é uma campanha para a doação de roupas. No South by Southwest desse ano, o Edu falou um negócio que eu achei muito importante, que eu nunca tinha pensado, sobre economia circular e como você doar as roupas ou continuar usando as mesmas roupas é importante para você economizar água. Então, uma calça jeans que a gente está usando gasta pelo menos 200 litros de água para fazer a lavagem da calça jeans. Então, ele fez as contas ali do quanto de peças de roupa, o peso da roupa versus os litros de água que são economizados. E essa campanha do Edu, acho que traz isso assim, além das maras, né? Essas mulheres empreendedoras de periferia saírem ali da linha da pobreza, empreendendo, vendendo roupa, essas roupas doadas. Então, a campanha com o Corinthians, eu tive a oportunidade de, junto com o Serginho Grossman e outros talentos que trabalham com entretenimento, promover essa campanha, que é uma colaboração entre Gerando Falcões e Corinthians. Muito obrigado pela questão. E aí, gostou? E para encerrar este episódio, já aviso que a edição 2025 do Web Summit Rio tem data confirmada. O evento acontecerá novamente no Rio Centro nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril de 2025. As inscrições já estão abertas. Eu vou deixar todos os links relacionados a este grande evento aqui na descrição deste episódio. E como sempre, não posso deixar de convidar você para prestigiar o canal Outra Visão no YouTube, se inscrever, deixar o like neste e em outros episódios. Também fica o convite para você visitar o nosso site
www.podcastoutravisão.com, nos acompanhar no Spotify e no Instagram. Para achar é fácil, é só digitar Outra Visão. Te encontro lá no Web Summit Rio 2025. Tchau!